Queridos alunos, queridas alunas, retornamos ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, CEPREP-SPECEX, agora com a resolução da prova de 2018, que constará de duas partes. Esta primeira parte abrangendo as 6 primeiras perguntas, as 6 primeiras questões, e posteriormente fecharemos as 6 restantes, completando as 12 tradicionais dessa prova. Então temos aqui o que aparece na prova, concurso de admissão. Essa prova é no segundo dia, junto com matemática, geografia e inglês. Lembrando que geografia e história em inglês apresentam medianas maiores do que matemática para a aprovação do aluno. Esse primeiro item, essa primeira questão, se refere ao primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Questão 33. Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização político-administrativa. Em 1383, para solucionar problemas relacionados à sua sucessão dinástica e, também, para evitar sua anexação pelo Reino de Castela, deflagrou-se um movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis. Esta levou ao poder Dom. Bom, nós temos aqui a tradicional memorização e também a inserção de data, ou seja, no caso, o ano de 1383. Temos aqui 5 alternativas que apresentam 5 reis de Portugal: Manuel, João, Afonso Henriques, Diniz e Fernando. Porém, a memorização nos leva que a Revolução de Avis colocou no poder Dom João, que se tornou posteriormente Dom João I. Então, a resposta correta é a letra B. Vemos aqui, então, a resposta correta dessa questão 33, Dom João, letra B. Esta questão, também no primeiro ano, referente ao renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. 34. No período do Renascimento, ocorreram mudanças significativas na produção cultural europeia. Considerando, temos 4 alternativas, temos que assinalar abaixo o item que apresenta os aspectos que influenciaram o aumento da produção cultural renascentista, assim como sua qualidade. Então, veremos as assertivas. Primeiro, o desenvolvimento da teoria do heliocentrismo. Bom, isso não contribuiu com a cultura e isso ocorreu um pouco mais à frente. Então, não se presta para a resposta desse item. 2. O desenvolvimento da imprensa. Sim, o desenvolvimento da imprensa foi importante, coincidiu inclusive com o movimento da reforma e pôde divulgar mais rápido as ideias e pensamentos dos pensadores desse tempo. 2 está correto. 3. A estratificação da sociedade. Muito pelo contrário, isso aqui vem da Idade Média, né, os estamentos da sociedade medieval, e que não contribuíram para isso. 3 está errado. 4. A ação dos mecenas. Perfeito. Inclusive, mecenas vem da época romana, que eram defensores, protetores de artistas, e seguramente isso vai ao encontro do que pede o nosso item 34. Portanto, as assertivas corretas são a número 2 e a número 4, e a resposta, portanto, é a letra D. Como vemos aqui, letra D, itens corretos, 2 e 4. Próxima questão, primeiro ano. Sistema colonial português na América, falando sobre a sua estrutura socioeconômica. Questão 35. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias, implantado em 1534, não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucros,
principalmente com a produção do açúcar, estavam as D. Então, mais uma questão de memorização, onde temos apenas uma resposta. Lembrando que esse sistema econômico teve origem no sucesso desse sistema implantado nos Açores e na Ilha da Madeira portuguesa. Inclusive, que são duas possessões portuguesas até hoje, né, embora regiões autônomas, que continuam desenvolvidas e produzindo particularmente da terra. Então, a resposta Rio Grande e Itamaracá está errada. Letra B, São Vicente e Rio Grande está errada. São Vicente sim, o Rio Grande não. Inclusive, ainda nessa época, ainda nem era português. Letra C, Santana e Ilhéus, não. Letra D, Maranhão e Pernambuco, não. E letra E, São Vicente e Pernambuco, sim. São Vicente ao sul, a famosa capitania de Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, no Nordeste brasileiro atual, são as respostas corretas. Então, resposta correta, o item 35, letra E, São Vicente e Pernambuco. Próxima questão, também no primeiro ano, o sistema colonial português na América, invasões estrangeiras. Item 36. Durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu o embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isto motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre Brasil e a Europa. Fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil, ocorrida em 8 de maio de 1624, Bom, mais uma questão de data, a invasão holandesa, e mais uma questão de memorização. Lembrando que quando houve a União Ibérica, que durou 60 anos, nós tivemos que os inimigos da Espanha passaram a ser também inimigos portugueses, certo? Então, temos aqui, conquista de Portugal por Matias de Albuquerque. Não ocorreu nesse período. A ocupação de Salvador. Sim, a primeira investida dos holandeses foi em Salvador, foi na Bahia. Letra B é a resposta correta. Governo de Maurício de Nassau, fundação do Arraial de Bom Jesus e a Batalha de Guararapes falam da invasão em Pernambuco, mais acima da Bahia. Então, a resposta correta é ocupação de Salvador, letra B. Então, aqui é a resposta correta, letra B, ocupação de Salvador. Próxima questão, retornamos ao primeiro ano os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Vemos aqui a questão 37. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais em grande parte da Europa. Desse processo, resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo, que apresenta o responsável por tal pensamento. Bom, temos aqui mais uma memorização de autores e suas ideias, e temos entre as possíveis respostas Thomas Hobbes, Immanuel Kant, John Locke, Jean-Léon d'Alembert e Jacques Vissé. Então, Kant, Locke e d'Alembert não defendiam essas ideias, já podemos eliminar. Resta-nos Thomas Hobbes e Jacques Vissé. Porém, Jacques Vissé, ele defendia o direito divino do rei governar. Já Thomas Hobbes defendia, esse sim, né, o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso, na sua famosa trilogia, que termina com o terceiro livro chamado Leviatã, mais famoso. Então, a nossa resposta é a letra A, Thomas Hobbes.
como podemos observar aqui, letra A, Thomas Hobbes. E a próxima questão, agora vamos para o segundo ano, Independência dos Estados Unidos da América. Questão 38. A partir de 1764, o governo inglês adotou medidas que aumentaram a arrecadação fiscal e restringiram a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Nas alternativas abaixo, assinale a medida que provocou o protesto dos representantes das 13 colônias que realizaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Bom, nós temos aqui várias leis que fizeram com que esse congresso acontecesse, né? Porém, a lei do chá, a lei dos alojamentos, a lei do selo e a lei do açúcar são leis precedentes ao Congresso da Filadélfia, particularmente porque precederam, deram vazão, deram motivo para a festa do chá de Boston. E após essa festa do chá de Boston, onde a carga de alguns navios foi jogada ao mar, uma preciosa carga de chá, então, como retratação, a metrópole colocou em ação uma série de legislações que passaram a ser conhecidas como as leis intoleráveis. Então, o Congresso da Filadélfia, o primeiro Congresso da Filadélfia, ocorreu, então, por causa das leis intoleráveis. A resposta correta, letra A. Então, temos aqui resposta, letra A, leis intoleráveis. Bom, terminamos aqui, então, a nossa resolução da prova de 2018, na sua primeira parte. E na próxima aula fecharemos com as 6 outras questões que fecham essa prova.